Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso web meeting aqui para falar hoje um pouco sobre treinamento e desenvolvimento voltado à indústria farmacêutica. Então, esse é um tema que nós aqui da Soul gostamos bastante de falar. A indústria farmacêutica é uma das indústrias mais fortes, né, atendidas pela Soul. E desde da sua fundação, então, praticamente o atendimento a esse segmento começou junto com a empresa, né? A gente tem uma experiência bastante grande e, sem dúvidas, aí, bastante conteúdo legal para compartilhar com todos vocês. Então, o nosso web meeting de hoje vai abordar justamente isso, indústria farmacêutica, como treinar e engajar a sua força de vendas, tá? Bom, eu sou o Bruno Falcão, diretor de negócios da Soul. Estou na empresa desde 2017, no meu quarto ano aí de Soul. Passei por algumas áreas e hoje estou à frente da área de negócios para educação corporativa. E estou aqui com ele, que é o Ribeiro, Rodrigo Ribeiro, que é coordenador de projetos de educação corporativa da Soul e que está na Soul há muito mais tempo, né, Ribeiro? Uns 9 anos já, 8, 9 anos, por aí? Tô indo pro nono ano, Nono Brunão. ano. Então já está quase fazendo Completei aniversário oito, de... completei 8 anos, dia 6 agora, 6 de junho. 8 anos Boa, disso. boa. Seja bem-vindo aí no nosso web meeting Obrigado. e vai ser um prazer falar com você, porque, inclusive, quando a gente estava fazendo aqui um roteiro aqui para essa nossa conversa, né, desenhando um pouquinho do que ia ser falado, o seu nome vem muito à nossa mente, porque você é um cara que participou de vários projetos, né, com clientes da indústria farmacêutica, visando o desenvolvimento de força de vendas, né? Exato. Nessa conversa aí de 8 anos já, né, de atuação aí na Soul, são 8 anos atendendo, sim, a indústria farmacêutica. Acho que não deixei nenhum ano de atender um cliente que fosse da indústria farmacêutica. E nesse tempo deu para perceber aí que muitas das dores, né, dos desafios enfrentados são comuns, independente aí do cliente. Mas quando a gente fala de indústria farmacêutica, a gente observa que os desafios aí em grande parte são os mesmos. Muito legal. Muito legal. E acho que esse é um pouco do que a gente quer compartilhar aqui hoje com todos, né? Compartilhar justamente essas semelhanças, essas similaridades que os clientes, principalmente olhando para um viés de formação de força de vendas, né? A gente sabe que dentro das indústrias farmacêuticas existe o RH, né? Existe o treinamento corporativo, mas esse talvez não seja o grande foco dessa nossa conversa, né? E sim a força de vendas, que é talvez o motor ali, né, da capacitação dentro das indústrias farmacêuticas. Muitas estão ligadas até com áreas de marketing, não necessariamente com recursos humanos, né? E que elas apresentam desafios super, super importantes e relevantes. Então, o nosso objetivo aqui hoje é navegar por esse oceano aí, por essas necessidades, esses pontos de dores que nos são apresentados e mostrar um pouco de melhores práticas, né? O que a Soul vem enxergando e promovendo aí para o mercado, visando contribuir com a capacitação de representantes, de vendedores e assim por diante, tá? Então, a partir daqui a gente vai fazer uma jornada aí bem interessante por alguns pontos. Óbvio que desde já quero colocar a possibilidade de perguntas serem feitas, né? Por meio do nosso e-mail contato@soul.com.br. Só mandar suas dúvidas, suas perguntas e a gente vai responder logo na sequência, tá ok? Bom, para começar, eu vou fazer uma pequena pausa aqui. Liberou. Opa. Você consegue enxergar minha tela? Tá tudo certinho? Sim, tudo certo. Boa, maravilha. Então tá bom, é que apareceu aqui para mim, só para garantir que tá tudo certinho. Vamos lá.
Bom, pessoal, então acho que antes de começar, né, vale a pena contextualizar para vocês sobre a Soul, né, quem somos nós. Então, vou falar bem rapidamente. A Soul é uma empresa que está no mercado de educação corporativa há 11 anos. Nós nascemos em educação corporativa lá no ano de 2009, perdão. Nascemos em educação corporativa e mais especificamente em educação corporativa à distância. Então, o EAD sempre teve no nosso core, né, no cerne da organização. Hoje a Soul, ao longo desses últimos anos, né, desses últimos 11 anos, a Soul ela vem colecionando alguns números bem interessantes, né? A gente tem sido apontado entre as 100 melhores empresas para se trabalhar pelo GPTW. Pode parecer um pouco de perfumaria essa informação, mas eu gosto de mencioná-la pelo seguinte: nós somos uma empresa de desenvolvimento de pessoas, e não adianta a gente promover para o mercado algo que a gente não faz dentro de casa, né? Então, hoje a Soul ela está entre as 100 melhores empresas para se trabalhar pelo GPTW. Somos, se eu não me engano, a única empresa do Grande ABC, o que é motivo também de bastante orgulho para a gente, e reforça essa questão aí de casa de ferreiro, espeto de ferro, né? A gente desenvolve as pessoas dos nossos clientes, mas também a gente desenvolve as nossas pessoas internamente. Estamos aí entre os 4 melhores fornecedores de educação corporativa do ano de 2019 pela revista Gestão RH. Então, isso também é uma premiação bem importante do segmento e que enche a gente de orgulho, né? Nesses 11 anos, mais de 2,5 milhões de pessoas desenvolvidas usando as nossas soluções, mais de 400 mil horas de serviços prestados em educação corporativa. E hoje a gente coleciona aproximadamente 135 clientes no nosso portfólio, 135 parceiros que confiam os seus projetos na Soul e que são aí sem dúvida, nosso maior motivo, nosso maior propósito é entregar qualidade para esses clientes que confiam seus projetos de EAD a nós, né? Então, isso é realmente bem interessante, porque a gente vai falar aqui hoje de treinamento para forças de vendas em indústria farmacêutica. Mas esses 135 clientes que eu comentei, obviamente, eles estão espalhados em vários segmentos, né? São várias as áreas, e isso é uma coisa que a Soul ela tem, né? Ela não atua em uma única indústria, em um único segmento, né? A gente costuma dizer que nós somos especialistas em educação corporativa à distância, independente do segmento. Mas, obviamente que se você olhar por volume de clientes, a indústria farmacêutica talvez ela é hoje a indústria com maior presença no nosso portfólio. E para finalizar, né, acho que é importante citar que a gente tem um índice de satisfação ali de 95% nos projetos que são entregues. Sempre a gente tem uma busca constante pela melhoria, né, melhoria contínua nos nossos projetos, nas nossas entregas, mas isso também é bem bacana, a gente vê o nosso NPS ali sempre batendo os 69, 70, o que é um número bem expressivo, tá? E atualmente a Soul ela conta com soluções que abrangem todas as fases de um projeto de educação corporativa à distância, desde a sua estruturação até a sua operação, tá? Então é isso. Resumindo o que eu falei, todos os dias a Soul transforma pessoas e organizações por meio da educação corporativa, usando para isso as mais inovadoras tecnologias educacionais. Bom, falei que a gente atua de ponta a ponta, né? Aqui só um breve resumo para vocês verem que a Soul ela vai desde a consultoria educacional, que é a parte estratégica da educação à distância, né? Onde a gente ajuda os nossos clientes a mapear cada etapa e cada passo e cada ponto específico do seu projeto, passando pela parte de tecnologias, onde a gente entra com plataformas, né? Plataformas para educação, conteúdos digitais de aprendizagem, onde a gente entrega e-learnings, onde a gente entrega vídeos, onde nós entregamos infográficos, enfim, todo tipo de material rico para educação à distância. E a parte de assessoria operacional, onde a Soul ela pode assumir um papel de braço direito mesmo dos clientes na operação da educação à distância, né? Então, fazendo todo o trabalho com plataforma, todo o trabalho com ajudas ali nas certificações,
nas avaliações, nas atividades e assim por diante. Então, a gente tem realmente um conceito de one-stop shop, né? Na verdade, a gente tem um conceito onde dentro da Soul você vai encontrar todas as necessidades, ou melhor, você vai encontrar todas as soluções para suas necessidades relacionadas à educação corporativa à distância. Bom, e desde o princípio, obviamente, a gente, como eu falei, tem se deparado com a indústria farmacêutica como sendo uma das maiores demandantes de soluções da Soul, né? Então, desde o nosso princípio, lá em 2009, a gente atua com várias empresas desse segmento. Aqui eu coloquei alguns dos nossos clientes em farma, né? Então, você vê que a gente tem clientes dos mais variados portes e dos mais variados tipos de soluções, né, que são entregues, né, desde clientes que hoje têm soluções e produtos voltados à parte dermatológica, muitos clientes voltados à oncologia, enfim, a gente costuma atender, inclusive, dentro de uma mesma empresa, várias divisões, né? Várias divisões visando olhar para as especificidades de cada divisão, que muitas vezes funcionam como empresas dentro das próprias empresas, né? São as unidades de negócio. Então, a Soul hoje tem uma abrangência bem bacana em relação ao número de clientes e aos nomes que hoje compõem esse portfólio, né? E aí, primeiro ponto que a gente bate, né, Rodrigo, é sobre o público e sobre o negócio, né? Então, a gente quis aqui fazer um breve olhar para as características desse público e para as características desse negócio de força de vendas em indústria farmacêutica, né? E aqui a gente traz algumas notas que a gente tirou e que a gente discutiu anteriormente, né, Rodrigo? E que acho que vale a pena a gente compartilhar. Então, o primeiro ponto que a gente se depara é a questão da regulação desse segmento, né? Então, a indústria farmacêutica é um segmento altamente regulado e com grande complexidade de produtos. Obviamente que a gente está falando aqui de um público que está em constante capacitação, primeiro porque é uma questão legal que muitas empresas apresentam, né? Mas também porque às vezes você está fazendo um pitch de vendas ou precisa fazer um pitch de vendas para um médico a respeito de uma nova medicação voltada a uma questão específica em oncologia, né, Rodrigo? Então, essa minúcia das informações e o nível de detalhes que são exigidos são muito grandes, né, para esse público. Exato, é um público que, digamos, além da alta regulação ali, do grande número, né, de lançamentos anuais, é um conteúdo denso, né? Então eles têm um conteúdo complexo e denso. Então que exige aí um speech aí muito bem trabalhado ali, porque ele tem que ter tudo na ponta da língua ali sobre os produtos, né? Porque quando ele vai para um contato ali direto com o médico ali dentro do consultório, ele tem que trazer tudo em um curto espaço de tempo, todos os benefícios, as vantagens ali do produto que ele representa. Então, assim, é um trabalho bem árduo aí, digamos assim, de conhecimento sobre o produto, né? Conhecimento técnico sobre o produto. E muitas vezes criar relevância também, né? Porque não adianta você ter também uma série de informações técnicas, cuspir aquela informação, com perdão da palavra, né? Mas cuspir aquelas informações de uma forma decorada, sem agregar valor para o teu cliente, né? Então, e ali, obviamente que essa força de vendas, ela lida com um público que tem uma régua muito alta, né? Você falar com um público de médicos é um público realmente que já traz uma régua um pouco mais alta em relação ao tipo de informações e o tipo de exigências que esse cara vai ter para poder escolher o teu produto A em relação ao produto B do teu concorrente, né? Então, isso é sem dúvida um grande ponto e que a gente, sem dúvida, lista aqui como um ponto um ponto bem característico dessa indústria, né?
E essa densidade pulando aqui, né? A gente não está seguindo uma ordem muito clara, mas é legal mais a gente falar o que está nesse slide, né? Mas isso traz, né, a questão da quantidade de informações, é uma densidade muito grande, como o Rodrigo comentou, e muitas vezes esses materiais eles são muito técnicos, né, Rodrigo? Você recebe ali uma série de PDFs que você precisa ler, você precisa mastigar, você precisa digerir para poder sair do outro lado com a informação que você precisa passar para o teu cliente. Nem sempre isso é tão fácil, né? Nem sempre isso é tão fácil, e um outro detalhe é que esses PDFs muitas vezes passam por atualizações constantes, né? Uhum. E aí, imagina, ele tem que ter toda essa atenção a esse conteúdo, e outro ponto é que ele tem que conquistar a atenção desse médico, né? Então, assim, são dois pontos muito relevantes aí, que ele tem que ter muito, o representante, né? Ele tem que ter isso muito bem trabalhado. Uma é como chamar a atenção desse médico, e você só vai conseguir chamar a atenção do médico tendo na ponta da língua todas as informações ali sobre o seu produto. Tem clientes né, que o representante, ele vai num nível de discutir diagnóstico, né, de pacientes daquele médico, para ver como que o produto dele ali pode atender aquele cliente ali do médico. Então, assim, é um nível, assim, como você comentou, de exigência muito alta, né, Uhum. dos representantes. E além de ser esse nível de exigência alta, são muitos conteúdos, então tem que ter tem que ser entregue isso para ele, né, num formato que facilite o trabalho dele, né, porque ele Legal. tem pouco tempo ali para estar com o médico, e ele tem que ter, como você comentou, não um discurso decorado, mas saber explorar o máximo desse material que ele costuma receber, Legal. que por suas vezes é um PDF extenso, né? Legal. Não, isso é fato, e acho que até a gente vem aqui nesses pontos que a gente está descrevendo, né? Então a gente colocou aqui justamente isso: segmento altamente regulado e com grande complexidade de produtos. Então são produtos muito complexos, muitas vezes para uma aplicação extremamente específica, né? E com uma necessidade de você conhecer os benefícios e os valores por trás disso, ao invés de somente dizer que é um produto novo, que é mais barato do que o meu concorrente. Acho que esse discurso não cola para uma área médica, né? O preço nem sempre é o principal ponto. A gente falou da grande número de lançamentos anuais, então essa questão de a todo momento você precisar reciclar o conhecimento, né, do público, então isso demanda muita capacitação. E aí a gente falou dessa parte de materiais muito técnicos, né? Então são materiais que às vezes, como a gente falou, muitas farmacêuticas que a gente atende, em um primeiro momento tem como referência de materiais de treinamento conteúdos em PDF, né? O Rodrigo mesmo pontuou isso agora. E aí isso não traz o engajamento, né? O cara ele normalmente faz esses treinamentos pela obrigatoriedade e não necessariamente porque aquilo é legal de se fazer, porque aquilo traz alguma coisa a mais para o dia a dia daquele representante, né? Então, a gente entende isso, óbvio, como uma característica, mas também como um ponto de atenção que a gente sempre toca quando a gente está falando com as empresas da indústria farmacêutica. E aí, isso também está muito ligado a esse ponto aqui de alta dependência do global, né, Rodrigo? Então, muitas das empresas, talvez a totalidade das empresas que nós atendemos hoje na Soul, elas são multinacionais, né? Acho que na totalidade, acho que todos que É, atendemos são multinacionais no momento. E aí tem legal. essa questão que você comentou, né, dessa dependência do global, seja em conteúdo ou digamos, o suporte técnico, a plataforma, digamos assim, né, que é o meio. Uhum. Então tem muita dependência, não só do recebimento desses conteúdos, dos produtos, mas também na distribuição deles aqui internamente, aqui. Então depende muito do global, tanto na distribuição quanto no recebimento desses materiais. Legal.
E isso toca em uma série de coisas, tá, pessoal? Hoje em dia, obviamente, que isso está um pouco melhor, né? Mas ainda assim a gente encontra em várias empresas da indústria farmacêutica portais em outros idiomas, por exemplo. Então, para você se desenvolver, você precisa acessar um portal que está em inglês. Por mais que esse público eles entendam inglês e eles tenham proficiência nessa língua, a gente sabe que quando o assunto é um tema que eu preciso me autodesenvolver em uma plataforma. Quanto mais barreira eu tiver, maior vai ser a chance de eu, em algum momento ali, parar o treinamento, não concluir, não fazer e não buscar me desenvolver dentro daquele tema. Então, é aquilo que a gente falou. O treinamento, por mais que, legal, tenha a necessidade de ter treinamento obrigatório, acho que todo mundo quer desenvolver os seus colaboradores, né? De uma forma que esse desenvolvimento seja gostoso e que você consiga enxergar o impacto desse treinamento no comportamento do teu colaborador. Então, assim, fazer só os treinamentos obrigatórios, legal. O cara vai ter só até um nível de desenvolvimento, ele não vai passar disso, e aí você não vai ter esse objetivo alcançado de ver o impacto no comportamento dele. Então, quanto mais atrativo você conseguir fazer o seu material, mesmo que ele seja extremamente técnico, fazer em formatos diferentes, formatos de vídeos, ou em formatos que sejam mais dinâmicos, como, por exemplo, um podcast, onde você pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Você consegue trazer uma outra percepção do teu público, né? E o mesmo acontece com a plataforma. Quanto mais atraente for a plataforma, quanto mais fácil e amigável for para que aquele colaborador ele consiga chegar aonde ele quer ou aonde ele precisa chegar, quanto menos cliques ele tiver que ter para chegar naquela informação, sem dúvida maior vai ser a aderência e maior vai ser o engajamento dele, né? Falei alguma besteira, Rodrigo? Não, não, é isso mesmo, Brunão. Cara, aqui, assim, até a respeito de um outro webinar, né, que a gente já fez aí no passado, quando a gente pensar nesse tema, né, os materiais, a disponibilização para os usuários, a gente tem sempre que ter em mente a UX, né, pensar na experiência do usuário. Qual vai ser a experiência dele ao receber aquele material ali? Ele vai ler, ele vai se engajar, ele vai absorver o conteúdo, ele vai entender o porquê que ele está recebendo aquele material. Então, é sempre ter em mente, nesses casos, levar em consideração a UX, a experiência do usuário. Tendo isso em mente, com certeza você vai ver pontos ali de melhoria, o que mais você pode fazer para entregar o melhor material e saber que ele vai ter a melhor experiência, né? Ele vai conseguir ler os conteúdos, se forem PDFs ou áudios, aquilo que ele vai receber vai atender, digamos, à necessidade dele. Isso é o mais importante de se levar sempre em consideração. Legal. Perfeito. Muito bom, Rodrigo. Show de bola. Bom, pessoal, então quando a gente está olhando para características da indústria farmacêutica, aqui estão alguns pontos importantes, e aí um último ponto aqui que a gente traz é o seguinte: apesar de ser uma área de treinamento, muitas vezes a gente enxerga que essa área de treinamento, que é voltada à força de vendas, ela anda descolada das ações de treinamento e das estratégias de treinamento corporativo junto ao RH. Isso, por um lado, pode ser bom, né? Por um lado, que isso pode ser bom porque dá dinâmica e dá velocidade, muitas vezes, em a área de treinamento para a força de vendas poder pensar, pensar e olhar para a sua necessidade de uma forma mais focada, né? Por outro lado, você correr em paralelo e não ter as estratégias alinhadas, isso pode ser um problema, né? E a gente vai ver já mais aqui adiante alguns itens que corroboram com esse ponto, tá? Então, eu vou só dar uma passada, a gente já volta a isso. Bom, algumas outras características. Essa área, assim, indústria farmacêutica, principalmente as forças de vendas, eles demandam muitas certificações ao longo do processo de capacitação e constante acompanhamento para garantir que aqueles colaboradores que performaram mal possam ser direcionados. Rodrigo, o que você tem a dizer sobre isso, cara? Acho que você que sente na pele aí no nosso dia a dia.
Cara, assim, além dessa questão, né, aí do que você comentou, das certificações, uma certa regulamentação, uma característica forte, né, da indústria farmacêutica é o olhar para o concorrente. Então, além dele ter todo esse conteúdo digamos, do material dele, né, de vendas dele, ele ainda tem que olhar muito para conteúdos de concorrência e saber o que está acontecendo no mercado. Então, assim, e fora o tempo que ele tem para fazer, né? Então, ele tem um tempo curto, muitas certificações, muitos conteúdos para olhar. Então, como eu comentei anteriormente, né, tem que pensar em tudo isso, tem que ter tudo isso aí em mente quando for levar um material para esse pessoal, né, para esse público. Então, assim, o RH, ele pode também te ajudar nessas ações, né, visto que o RH aí também trabalha muito forte com essas questões também em outras áreas. Então, manter isso aí no radar, esse papo, né, interno de saber o que está acontecendo, é muito importante no momento de disponibilizar um material para eles. Então, Uhum. essa questão de conteúdo é fundamental você tentar mastigar ao máximo e melhorar ao máximo daquilo que vai ser passado para o público. Perfeito. E outro ponto que eu acho que esse é um que a gente vem constantemente recebendo consultas dos nossos clientes, né, das clientes que a gente já atende, que é basicamente esse, né? A gente precisa comprovar que as estratégias, ou melhor, a gente precisa de estratégias e de insumos, né, informações que nos ajude a mostrar a relevância que nós temos como área de capacitação e não somente que nós aqui oferecemos treinamentos obrigatórios. Então, essa é uma preocupação que vem cada vez mais sendo exploradas pelas áreas de treinamento dessas empresas da indústria farmacêutica, né? Então, por exemplo, aqui, quais indicadores eu utilizo para comprovar que o vendedor que mais treinou é o que mais vendeu? Não adianta somente eu olhar para aquele meu dashboard, olhar que durante esse mês aqui eu tive 60 treinamentos, mas isso não se reflete na performance desses meus colaboradores, né? Então, acho que esse é um ponto que vamos dizer assim, vai respondendo as informações que a gente trouxe acima, né? Então, a gente falou que, poxa, não só oferecer treinamento obrigatório, não só olhar para treinamentos que vêm do headquarter como uma questão de colocar aquilo para o cara no PDF, ele ter que ler, ter que mastigar a informação. Não, peraí, eu quero começar a olhar o seguinte: eu realizo dezenas de treinamentos por mês. Se eu deixar de realizar, eu vou ter algum impacto, né? Eu vou ter algum impacto na performance do meu vendedor porque ele deixou de treinar. Então, as áreas de treinamento, elas estão querendo cada vez mais se tornar estratégicas e se tornar realmente um centro de investimento das empresas e não um centro de custo, né? Então, acho que aqui é um ponto extremamente relevante. As empresas estão se mobilizando para começar a mostrar que eles são uma área relevante, uma área que merece participar das discussões e das rodas de decisões da empresa, né? E não somente uma área para poder oferecer treinamentos obrigatórios, tá? Algum ponto, Rodrigo, que você queira incluir nisso que eu acabei de comentar? Não, só ia comentar que a questão das certificações, né, elas é que geram esses insumos, né, para essa estratégia. Como você comentou, existe um sonho, né, de ter essa informação, né, de tipo, o meu colaborador, né, meu representante. Quanto mais ele treina, mais ele vende, ou se ele não treinar, ele perde vendas e tal. Isso é um número que, sim, é possível de se alcançar, né, de ir atrás dele, né, dessa informação. Mas um ponto importante tanto a questão da certificação quanto esses insumos, né, para a estratégia do negócio, é que as certificações, elas garantem que você não perde vendas
digamos, falta de conhecimento do produto. Então, Uhum. quando o colaborador ele chegar lá na frente do médico para falar sobre o produto, você garante que ele vai falar tudo que ele tem para falar da melhor forma ali em relação ao conteúdo. Então, as certificações elas ajudam nisso. Então, você garante que por falta de conhecimento do produto, você não perde venda. Mas, agora, o impacto que tem sobre as vendas, de trazer mais negócios, né, de trazer mais vendas, esse é um número que a gente tem apoiado aí, a gente sempre busca apoiar os nossos clientes na busca desse número. Sem dúvida. Isso é importante, né? Que isso vai um pouco da questão que a gente falou de estratégia, né? Quando você, enfim, a questão, talvez até para tentar tangibilizar isso que você está falando, Rodrigo, é que assim, eu consigo treinar toda a minha equipe e garantir que esses caras eles tenham conhecimento suficiente para ir lá na frente do médico e poder oferecer um produto, poder posicionar aquele produto e ter, enfim, a performance dele de vendas adequada, né? Então, isso é uma mensuração, mas a gente não entra numa discussão de mensuração do impacto no comportamento daquele cara, ou numa técnica de venda específica que ele precisa fazer. Então, essa mensuração, ela vai um nível além, né? A gente precisa usar um pouco mais de recursos e de formas avaliativas para poder checar realmente o impacto real que aquela venda, ou quanto daquela venda que foi feita, né, foi oriunda de uma determinada ação de treinamento. Então, é justamente nesse ponto que a SOL pode ajudar vocês, em relação à mensuração desse impacto do comportamento do teu colaborador ali, do teu representante, né? E não somente o cara vendeu e ele estava certificado para isso, né? Então, são coisas com níveis de avaliação um pouco distintos, né? Sim, sim, isso mesmo, Bruno. Perfeito, show de bola. Então, bom, acho que aqui a gente, então, só fazendo um resumão de tudo isso que a gente está falando e talvez trazendo alguns pontos um pouco mais diretos, né? Características: períodos curtos de tempo para fazer os treinamentos, time pulverizado e sem acesso ao computador, basicamente é isso. Normalmente as empresas têm headquarters aqui em São Paulo, ou algumas têm em Goiás, têm em algumas outras regiões do Brasil, mas o time está espalhado, tem representantes em todo o Brasil, né? E muitas vezes esses caras eles trabalham com computador, mas nem sempre eles estão com o computador aberto para poder realizar um treinamento, né? Avaliações recorrentes, e essas avaliações muitas vezes elas impactam em vendas e metas, e aí é um negócio realmente importante, né? A avaliação do cara estar certinha ali garante que esse cara tem um bônus diferente, ou que ele tem uma meta atingida. Então, muitas empresas compõem o resultado desse vendedor colocando treinamento como um item, né? Alto índice de rotatividade, então é muito comum a gente ver rotatividade, um representante indo de uma empresa para outra, né, rodando entre essas farmas mais conhecidas que a gente tem. O time, por sua vez, falta tempo, né? A gente vai até falar um pouquinho sobre isso, mas falta tempo para organizar as convenções, porque normalmente é um time muito pequeno que está à frente de uma organização de um evento grande, né? E aquilo que a gente falou de pouca percepção no valor dos treinamentos. Normalmente, assim, vou fazer porque é obrigatório, mas não porque aquilo realmente vai ter um impacto na minha carreira, no meu desenvolvimento e assim por diante. Então, aqui a gente fez um breve resumo de várias coisas que a gente comentou, trazendo até um pouco mais em detalhes algumas ações que a gente enxerga aí nesses nossos clientes. Bom, falando sobre o público, aqui olhando para o público de força de vendas, né? Então, acho que uma característica muito interessante, que foi acho que a primeira coisa que o Rodrigo comentou comigo quando a gente falou, né, de fazer esse webinar também, falei, o que você me diz sobre o público? E ele comentou o seguinte, nem sempre o cara que está à frente da área de treinamento é um cara de treinamento, né? Então, normalmente o que a gente vê é que esse gerente de treinamento, esse gestor de treinamento, ele é um profissional de carreira na área comercial.
Então, ele é um cara que foi representante, de representante ele passou a gerente, distrital, e assim ele foi crescendo na carreira até assumir uma cadeira em treinamento, né? Então, o que que isso é bacana? Isso é bacana que o cara ele tem um domínio absurdo, extremamente rico no quesito produto, né? No quesito dia a dia desse representante. Por outro lado, o cara ele não tem a questão tão voltada, ou é algo que precisa ser lapidado nele, né? Que é a questão das técnicas voltadas ao T&D, né? Então, assim, como mensurar aquilo que a gente falou, como mensurar o impacto dos treinamentos no comportamento do colaborador, como que eu faço para poder escolher os melhores formatos, quais as ações que eu posso oferecer para poder desenvolver de uma forma melhor a minha equipe, quais são as metodologias, né? 70-20-10, todos esses temas aí que a área de treinamento sempre fala muito. Aqui a gente acaba tendo o profissional, como ele é mais voltado à área comercial e não tanto a treinamento, ele costuma não ter esse leque tão grande para explorar. Isso é uma realidade, Rodrigo, nos projetos que você, enfim, que você já trabalhou, que você já teve presente? Ah, sim, Brunão, muitos casos é isso mesmo que você comentou, né, de ter muito conhecimento do negócio, né, do produto, mas digamos assim que isso é fundamental, tá? Então, Sem dúvida. só reforçar que isso eu acho que é fundamental ter, sim. Mas também ter esse conhecimento, digamos, das melhores práticas, né, do mercado de educação corporativa. E aí cai nisso que a gente vem falando aí desde o do começo da nossa conversa, que muitas vezes é só um repasse de material. Ah, então eu Uhum. recebi um PDF aqui do Global, vou encaminhar para os representantes. E a gente sabe que não é muito bem assim que as coisas funcionam, né? Pode ter uma questão de tipo, olha, o pessoal lê e aceita e visualiza o material, mas digamos que muitas das vezes é aquilo que você comentou. Eles até acessam e fazem, mas por uma questão de tipo, ele precisa do material para fazer a certificação. Se ele não vê o material, ele não consegue ir bem na prova. Se ele não vai bem na prova, ele não atinge as metas dele para ter a bonificação. Então, digamos que ele acessa esse material mais por obrigatoriedade. Então, Uhum. assim, se a pessoa ali, né, o profissional da área de treinamento, tiver esse conhecimento que digamos que é unir o útil ao agradável, né? Tiver esse conhecimento das melhores práticas da educação corporativa, digamos que aí o projeto, né, a área de educação corporativa tem tudo para ser um sucesso, porque ele vai entender qual é o melhor formato, até o momento de se passar algum conteúdo, isso influencia. Então, muitas vezes, esse profissional ele não tem muito esse conhecimento, digamos que das melhores práticas da educação corporativa. E algumas vezes isso sim faz falta. Uhum. Perfeito, perfeito, Rodrigo. Indo nessa mesma linha, né, o que a gente ouve dos nossos clientes, e aqui a gente está trazendo, tá, pessoal? É bem importante deixar claro que são pontos que nossos próprios clientes nos levantaram, né? Então, seguindo nessa mesma linha, e acho que até mesmo por não ter um know-how, né, vamos dizer assim, tão grande de treinamentos, e sim um perfil muito mais comercial, o que esses clientes, né, o que esses gerentes de treinamento para a força de vendas nos posicionam é o seguinte: falta para a gente fornecedores que possam agregar esse conhecimento técnico de treinamento, né, ao mesmo tempo falando uma linguagem específica da indústria farmacêutica, conhecendo a dinâmica dessa indústria. E acho que é aí que eu posiciono sempre que a Soul ela realmente tem uma presença muito forte nesse segmento, né? A gente traz ali um know-how muito interessante por conta da quantidade de projetos que a gente desenvolve, né? Então a gente ali mostrou no comecinho quem são
os nossos clientes, né, aqueles parceiros que confiam seus projetos na Soul, e dentro deles, muitas vezes, a gente tem 5, 6 projetos dentro de um mesmo cliente, né? Então, isso é muito rico, né? A gente consegue trazer uma visão muito próxima do que é a necessidade que essa indústria tem, da dinâmica que essa indústria busca, justamente por ter bastante vivência nesse sentido, né? Bom, e aí, voltando àquela questão lá que a gente falou um pouquinho para trás, né, de, poxa, às vezes o time tem falta de tempo para organização de convenções, né? A gente sabe também que é uma realidade na indústria farmacêutica as empresas terem equipes enxutas para lidar com um grande volume de representantes, né? Então, acaba sendo que aquele profissional ele acaba se sobrecarregando muitas vezes, né? E às vezes ele não consegue inovar, ele não consegue pensar estrategicamente, ele fica muito na operação, né? Então, também essa é uma outra possibilidade, uma outra forma legal que a Soul costuma ajudar essas empresas. A gente já vai chegar nesse tema, tá? Bom, já sem muita enrolação, inclusive porque agora a gente quer falar um pouquinho sobre as melhores práticas em educação corporativa para a indústria farmacêutica, olhando a nossa experiência, tá? Como a gente comentou, a Soul ela atua com consultoria educacional, que visa olhar a estratégia, tecnologias educacionais, que visa oferecer o meio para você distribuir seus treinamentos de uma forma amigável, de uma forma rápida, né? Conteúdos digitais de aprendizagem também, que entreguem dinamismo, que entreguem relevância, né? E assessoria operacional, que visa entregar a operação do projeto de EAD corporativo, fazendo com que muitas vezes essas empresas que reportam para a gente que não tem braço para operar o projeto, para botar aquilo para rodar, elas não se preocupem com isso, isso fica a cargo da Soul, enquanto elas se liberam para pensar estrategicamente na execução do projeto e na evolução do projeto, enquanto a Soul assume todas as cargas operacionais aí que são trazidas, né? Algumas melhores práticas que a gente vê, perdão, e aí que a gente pode contribuir, né? Usar conteúdos rápidos que possam ser acessados via iPad ou celular. Então a gente falou muito de conteúdos muito densos, conteúdos que muitas vezes são leituras de materiais muito pesados. Esses caras sempre têm que estar na rua, às vezes não tem tempo. Então, conteúdos rápidos que possam ser acessados via iPad ou celular trazem uma dinâmica muito legal para o dia a dia desse colaborador, desse representante. Ele pode acessar essas informações de uma maneira muito mais fácil, né? E não precisando usar o computador para isso, que é melhor. Você tem o dispositivo móvel como teu aliado, né? Muitas vezes distribuir materiais impressos para embasar as visitas, às vezes você entregar cards, você entregar infográficos ou materiais que são de consulta rápida, pode ajudar o cara a pescar uma informação super relevante que ele precise posicionar ali para o médico e que ele não tenha que abrir um computador para poder consultar. Então, é acesso rápido à informação. Um outro formato que a gente vê crescendo muito na indústria farmacêutica, na verdade, assim, na indústria como um todo, né? Mas na indústria farmacêutica, principalmente, podcasts, né? Por quê? Porque como esses colaboradores eles estão muito tempo na rua, eles precisam constantemente, ou melhor, eles podem constantemente estar no carro deles, né? E no carro, obviamente que você pode colocar no Bluetooth ali um podcast para rodar enquanto você está se deslocando. Até mesmo você pode colocar um conteúdo para ser ouvido no momento que ele está na sala de espera para atender um médico, né? Para poder conversar com o médico e ali ele ir recebendo informações, recebendo insights para poder tornar aquela experiência, né, que ele vai ter muito mais agradável. Outro ponto legal, e Rodrigo, se você quiser comentar, né, que a gente faz é justamente esse apoio contínuo às iniciativas educacionais, justamente isso que eu falei do apoio operacional. O que você
pode comentar, cara, o que você vê de maiores dores, né? E como que a Soul costuma ajudar essas empresas nessa questão do apoio contínuo das iniciativas educacionais? Bom, legal, Bruno. Cara, assim, eu vejo como dois pontos fundamentais aí para ter um sucesso na área da educação corporativa, que são comunicação e conteúdo relevante, né? Então, você tem que ter conteúdos bem trabalhados, como você comentou até agora, com podcast, com conteúdo rápido, né, para um acesso no iPad, no celular, entre outros formatos. Então, você tem que ter um conteúdo muito bem trabalhado. O outro ponto é a questão da comunicação. Então, você tem que comunicar para a equipe que você tem esse material lá na plataforma, onde quer que seja que ele acessa, disponível para ele. Então, esse apoio contínuo que a Soul, que a gente vem trabalhado aí ao longo desses 11 anos aí na Soul, é muito nesse sentido, né? Que é o que a gente chama de garantir o sucesso do projeto. Então, a gente tem trabalhado nesse apoio de fazer com que os colaboradores acessem esses materiais e na identificação se o material está sendo relevante ou não, o que a gente pode melhorar naquele conteúdo, né, ou num vídeo, se de um PDF a gente vai para um podcast. Então, esse apoio contínuo, né, a todas as iniciativas é como se fosse um braço direito mesmo dentro da empresa, um profissional que vai te ajudar a extrair o melhor de todas as iniciativas da área de educação corporativa. Então, seja nas certificações, o melhor formato de fazer uma certificação, qual é o melhor formato de enviar esse material para os representantes. Então, esse apoio contínuo é muito nesse sentido. A gente está sempre buscando o sucesso de tudo aquilo que você faz dentro da área de treinamento. Esse é o nosso principal foco. E aí o meio é que a gente tem diversas formas de se fazer isso. Mas o ponto principal que a gente mais tem atuado é muito nessa gestão dessa plataforma, né? Porque às vezes a plataforma ela não é muito amigável, né, para o colaborador, e a Soul ela ajuda a transformar essa plataforma num formato mais amigável, de fácil navegação. Então facilitar todo esse trabalho desse contato, né, da área de treinamento com, digamos, o representante. Então a gente busca sempre esse apoio na facilitação, digamos, dessa comunicação. E aí é um trabalho que a gente tem feito aí ao longo desses anos e temos bastante sucesso nesses anos aí, os clientes que a gente tem atendido. Matou a pau, show de bola. E acho que para finalizar essas melhores práticas e que a gente vem aplicando com alguns clientes, né, a questão do engajamento, né? Obviamente que a gente está falando de um público de força de vendas, né, pessoal? Então, assim, é um público que, por natureza, é um público competitivo, um público que gosta de desafios e que gosta de ver quem está na frente, quem está melhor, né? Então, a gente tem tido bastante ações e bastante iniciativas voltadas ao uso de plataformas gamificadas para poder desafiar e engajar os representantes em relação a conteúdos de aprendizagem, né? Então, isso tem sido bem interessante e a gente vem enxergando aumentos assim expressivos em relação à adesão dos colaboradores nessas ações, tá? Então, é uma ideia que fica, né, poder usar plataforma gamificada para desafiar e engajar os representantes como sendo uma boa prática aí na indústria farmacêutica. Bom, pessoal, chegando ao final aqui, a gente já está correndo bastante do nosso tempo. A gente traz aqui dois rápidos cases, né? Que são dois cases bem legais que a gente tem. O Rodrigo trabalhou e trabalha diretamente com alguns deles, né? O primeiro deles é da Abbott. Você vê aqui que a Soul atua com a Abbott em algumas frentes, né?
treinamentos, então a gente desenvolve conteúdos de educação à distância, conteúdos como multimídia, né? Então whiteboards, né? Que é aquele vídeo animado, toda a parte de portal de treinamento, onde a gente costuma desenvolver interfaces mais amigáveis para poder conectar com a plataforma de aprendizagem global que eles têm. Então a gente faz realmente um trabalho bem intenso de melhorar a usabilidade, melhorar a experiência do usuário, né? E a Soul tem a parceria com a Abbott desde 2010, talvez é um dos nossos clientes mais antigos, né? Desde o nosso comecinho. Prestamos consultorias já ao longo desses 10 anos para 5 divisões da Abbott, né? Então, estão aí listadas quais são. Desenvolvemos mais de 50 treinamentos. Utilizamos com eles iniciativas de engajamento baseada em gamificação. Então, a gente utilizou a plataforma Soul Mais, né? Que é essa plataforma que a gente pode, inclusive, caso vocês tenham interesse, novamente, contato@soul.com.br, a gente pode marcar uma apresentação e falar um pouco a respeito dessa plataforma. Ela é super legal, porque ela pode ser totalmente parametrizada e desenhada para o seu projeto. A gente atendeu mais de 15 mil horas de consultoria para a Abbott, né? 2 mil usuários treinados mensalmente, e a gente enxergou, desde o começo das ações baseadas em gamificação, um aumento de 300% nas adesões a treinamentos. Então, mostra que quando você usa recursos dinâmicos, recursos interessantes e que promovem o engajamento dos colaboradores, consequentemente, você tem uma melhora no resultado do seu engajamento. Algum comentário sobre Abbott, Rodrigo? Não, só ia comentar que é o que eu tinha falado lá no slide anterior, né? Então, esses projetos, né, os cases são basicamente a consolidação de tudo que a gente veio falando até aqui, né? A questão do conteúdo relevante, a comunicação com os usuários ali, uma comunicação bem ativa, né? Constante com eles, todo o trabalho da user experience, né? Pensando na experiência do usuário, qual é o melhor formato, qual é a experiência que ele vai ter ao receber aquele material. Então, é basicamente o resumo e a aplicação de tudo isso que a gente veio falando até aqui. Perfeito. E, bom, e na mesma linha a gente traz a Abvi também, que também está com a gente desde 2010, é nosso cliente também bem a longo prazo, né? Desde 2010 está conosco até hoje, consultoria 3 divisões, Abvi Brasil e Latam. Então, mais de 60 treinamentos desenvolvidos, iniciativas anuais de engajamento baseado em gamificação, também usando a plataforma de engajamento Sou Mais, totalmente diferente da Abbott, né? Mais de 9 mil horas de consultorias prestadas, 1.500 usuários treinados mensalmente, e a gente fez toda uma estruturação bacana da Abvi University, né, para poder ter uma estruturação por área, cargo, período, categoria, tipo de atividade, ou seja, trazendo informações acessíveis e relevantes para os gestores dessa academia, né, para os gestores dessa força de vendas, para poder justamente ajudar na tomada de decisão. Então, isso mostra como a educação corporativa não é só aquilo que a gente vê no fim, né? Aquilo que a gente vê o cara realizando treinamento. Existe toda uma estratégia, né? Existe toda uma série de etapas que você precisa percorrer e informações que você precisa trazer à mão para poder tomar uma melhor decisão, para poder capacitar melhor o seu usuário ali na frente, né? Então, acho que aqui mostra consolidado dois bons exemplos, né? De como a Soul vem aplicando aí nos clientes as suas soluções e passando por várias frentes, né? Então, não é só o desenvolvimento do treinamento, é treinamento, plataforma, estratégia, plano de comunicação e assim por diante. Pessoal, era isso que a gente queria passar para vocês hoje. Acho que a gente ficou num tempo bacana. Não sei, Rodrigo, se você tem algum ponto para complementar, algo mais que você gostaria de deixar aqui de recado para todo mundo que está nos assistindo. Não, era só complementar, né, que além de tudo isso que está aí, né, tem outros pontos que a gente sempre vem apoiando aí os nossos clientes, tem mais cases aí que a gente tem trabalhado
ao longo desses anos. A gente trouxe apenas 2 aqui, mas é algo que eu costumo dizer sempre para a equipe aqui interna da Soul, né? Se você encontrar algum desafio em algum cliente, pergunta para o seu colega do lado, porque provavelmente ele já passou por isso em outro cliente que ele atua, e a gente pode, digamos, fazer um benchmark interno aqui com certeza e buscar uma solução. Então, seja qual for o desafio, provavelmente a gente já deve ter encarado aqui na Soul ao longo desses 11 anos aí, atendendo a indústria farmacêutica. Isso aí, pessoal. E queria te agradecer, Rodrigo. Obrigado aí pela participação e pelos insights aí muito bacanas que você trouxe para a gente. Nada como falar com quem está na ponta, está trabalhando junto aos clientes, junto com essa indústria. Então, realmente queria agradecer aí sua participação. Que isso, Bruno. Eu que agradeço aí a oportunidade e espero ter bastante contato aí com o pessoal. Se tiver dúvida, a gente, como você comentou, vai permanecer à disposição aí. Isso aí, pessoal. E é isso que eu queria reforçar. Na tela estão os nossos e-mail, enfim, está o e-mail da Soul, contato@soul. Podem encaminhar dúvidas, encaminhar, enfim, sugestões, necessidades, enfim, qualquer tipo de necessidade que vocês tenham e queiram compartilhar com a gente, vai ser um mega prazer a gente poder ler com calma cada uma das necessidades e estudar possíveis soluções, tá? Então, queria agradecer em meu nome a disponibilidade de vocês também assistir esse nosso web meeting. Espero que tenha sido relevante para todos vocês e contem com a Soul desde já para que o seu projeto de educação à distância, né, educação corporativa à distância, seja um sucesso, tá bom? Obrigado, ótima tarde para todo mundo.